Sou o desembargador Roberval Bellinati, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A primeira vice-presidência tem a responsabilidade de cuidar da memória institucional do tribunal, dos servidores e dos magistrados. Hoje, dia 5 de março de 2026, quinta-feira, temos a honra de receber no programa História Oral o eminente juiz de direito Paulo Afonso Cavicchioli Carmona, um juiz famoso aqui de Brasília, juiz titular da 7ª Vara da Fazenda Pública do DF. Já tem 25 anos de magistratura e é jovem, 54 anos de idade. Então, registrando aqui a data de nascimento, ó, dia 17 de outubro de 1971, o doutor Paulo Afonso nasceu em Marília, São Paulo. É filho de Afonso Carmona e Ivonete Terezinha Cavicchioli. Graduou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, em 1995, onde também concluiu o mestrado e doutorado em Direito Urbanístico. O magistrado também é pós-doutor pela Universidade de Salento, na Itália. Antes de ingressar na magistratura, o doutor Paulo Afonso atuou como técnico judiciário no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entre 93 e 2000. Estou fazendo aqui a leitura de uma síntese do currículo do doutor Paulo Afonso. Tomou posse como juiz de direito substituto aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios, em 14 de abril de 2000. E, desde então, construiu uma carreira marcada pela atuação em diversas áreas do direito, passando por varas criminais e tribunal do júri, cíveis, fazenda pública e juizados especiais. Em 2005, titularizou-se na 3ª Vara Criminal de Ceilândia. Exerceu ainda a titularidade da 8ª Zona Eleitoral do Distrito Federal e ocupou o cargo de diretor substituto do Fórum Desembargador Joaquim de Souza Neto em Brasília. Entre 2013 e 2017, foi coordenador do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, IBDU. Então, vamos continuar vendo aqui seu currículo. Paralelamente à magistratura, consolidou-se uma sólida trajetória acadêmica. É professor titular do Direito Administrativo e Urbanístico do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito e Políticas Públicas e do Mestrado em Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de Brasília, Unifeub. Leciona ainda em cursos de especialização da Fundação Escola Superior do Ministério Público do DF e também da Escola da Magistratura do Distrito Federal. Dr. Paulo Afonso é autor, palestrante e coordenador de diversas obras. Publicou também inúmeros artigos em periódicos especializados. Desde 2017, exerce a titularidade da 7ª Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, reafirmando sua dedicação à magistratura e ao aperfeiçoamento do sistema de justiça. Então, hoje temos a grande honra de receber aqui no programa História Oral o eminente juiz de direito, Dr. Paulo Afonso Cavicchioli Carmona, juiz titular da 7ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, doutor Paulo Afonso. Muito obrigado, desembargador Bellinati. Gostaria de agradecer o honroso convite e dar os parabéns por coordenar um projeto tão importante para a história da Justiça do DF. Temos que registrar a história do Tribunal dos Magistrados e Servidores. Né? É verdade. Isso é muito importante. Sem história nós não vivemos, né? É verdade. Sem história não existe futuro. Então, seja muito bem-vindo, doutor Paulo Afonso. Nessa entrevista, vamos começar falando sobre a sua vida. Eu vejo aqui no seu currículo
Você é jovem, tem 54 anos, nasceu em Marília, filho de Afonso Carmona Modolo, o nome também? Módulo. Módulo, Carmona Módulo. E Ivonete Terezinha Cavicchioli. Queria que você falasse dos seus pais, da sua família. Eu fui praticamente filho único de uma família típica do interior de São Paulo, família humilde. Você é filho único? Eu fui praticamente filho único, porque eu tive uma irmã quando eu tinha quase 14 anos de idade. Ah, sim. E logo em seguida eu já saí de casa para fazer faculdade e tudo mais. Então eu tenho uma irmã, mas ela é bem temporona, né? E eu fui criado por uns pais bastante rígidos. Meu pai, ele era sargento da Polícia Militar. A minha mãe era professora de escola primária, escola municipal, e também fazia bolo para complementar a renda da família. Foi boleira há muitos anos, né? E então cresci num bairro um pouco periférico lá da cidade de Marília, com uma vida bastante regrada, mas meus pais se esforçaram muito para eu estudar numa escola particular, onde a maioria dos meus primos estudavam, um colégio tradicional lá de Marília, o Colégio Cristo Rei, de irmãos canadenses. E praticamente todos os meus parentes, primos, avós, tios, todos ali de Marília e região, né? Então, cresci ali com todo aquele aparato familiar. E tive a oportunidade, inclusive, de conviver bastante com um casal de bisavós, não só de avós, mas também de bisavós. Que graça de Deus. E quando eu era menino, meu pai resolveu terminar os estudos e ingressar na faculdade de Direito. E ele se formou em 85, eu me formei em 95. Então, eu acompanhei muito a trajetória do meu pai. Várias ocasiões eu sentava para fazer tarefa e ele fazer trabalho da faculdade. O seu pai fez a carreira inicialmente na Polícia Militar. Na Polícia Militar. Passou a vida em Marília. Em Marília. E aí, logo em seguida, em que ele se formou... Ele fez Direito. Ele se aposentou, foi para a reserva? Não, ele fez Direito, quando ele ainda estava na ativa da Polícia Militar. Ele se formou, eu tinha mais ou menos 15 anos de idade. Então, acompanhei bem a trajetória dele. Estudando. Eu fazendo tarefa e ele fazendo trabalho da faculdade. E logo em seguida ele passou no concurso para delegado de polícia. Então, ele saiu da Polícia Militar e foi para a Polícia Civil. E como ele foi nomeado por uma cidade bem distante de Marília, minha irmã era recém-nascida, eles se mudaram e eu acabei morando com a minha avó para terminar os estudos lá no colégio, lá em Marília. Então morei mais ou menos uns 2 anos e meio com a minha avó. Registra o nome da sua avó para ficar... A minha avó Antonieta Jandira Cavicchioli. Antonieta. Minha avó, a famosa avó Jandira, né? Ela está viva? Não, ela faleceu com 92 anos, agora na primeira leva da Covid. Da Covid. E seus pais estão morando onde hoje? Então, a minha mãe continua em Marília, meu pai faleceu ano passado por problema de câncer. Ele fumou muito e teve complicações de câncer de garganta por conta disso. Mas ele já estava aposentado? Já estava. Ele passou uma parte da vida como delegado de polícia. Fez a carreira dele como delegado de polícia, aposentou como delegado de polícia, depois começou a trabalhar na prefeitura de São José do Rio Preto, que foi a região em que ele trabalhou como delegado, trabalhou mais aí quase uma década como servidor comissionado da prefeitura, em secretarias de obras, secretarias de trânsito, né, da experiência dele como delegado. E depois de aposentado, retornou para Marília, viveu mais um bom tempo lá, mas infelizmente faleceu há quase 2 anos atrás, acho que em dezembro de 2024. E qual foi a inspiração para você fazer direito? Foi o seu pai? Ou tinha mais alguém da família nessa área? Eu sempre gostei muito da área de humanas, né? Eu pensei muito em fazer história. Daí eu acho fantástico esse projeto, né? Que mantenha viva a história do tribunal. Pensei em fazer jornalismo, mas
sem nenhuma pressão dos meus pais, acho que muito pelo exemplo mesmo do meu pai, eu acabei optando ir para o direito. E nesse período... Mas a pergunta que eu fiz, qual foi a inspiração para você fazer direito? Então, eu acho que involuntariamente foi mesmo o fato do meu pai ter feito direito. Eu acho que foi isso. Influenciou bastante. Embora eu tenha pensado em vários outros cursos, eu acabei indo para o direito. Na época do vestibular, tem uma história curiosa. Eu vim prestar vestibular em Brasília, em 1990. Prestar o UNB. E fiquei aqui na casa de um parente. Foi a primeira vez que eu conheci Brasília. Fiquei alguns dias apenas, né, uma semana e meia, para prestar o vestibular e conheci um pouco a cidade. Fiquei muito encantado. Infelizmente não passei. Fiquei na lista de espera e acabei indo para São Paulo, onde eu passei lá. UNB? Prestei o vestibular da UNB. Porque naquela época, 1990, só tinha curso pela manhã na UNB. Acredito que né? sim, eram poucas vagas. Quem precisava trabalhar não podia estudar na UNB. Eram poucas vagas. E aí foi um horário, né? Não tinha também. Curso noturno, não tinha... E o que me encantou muito foi conhecer Brasília, né? Os parentes dos parentes que me receberam aqui, eles me levaram para conhecer a cidade, e eu fiquei muito encantado com a cidade. Não passei no vestibular e fui seguir minha vida lá em São Paulo, capital. Fui fazer graduação na PUC. Acabei ficando os anos 90 inteiro, a década inteira, morando em São Paulo. Na metade da faculdade, ingressei como escrevente no TJ de São Paulo. Fui trabalhar lá no Fórum João Mendes, lá no centro. No concurso lá. No concurso. Lá o concurso é de segundo grau, né? Então, foi o primeiro concurso? Foi o primeiro concurso, foi. E aí, foi aí uma outra grande inspiração para acabar indo para a magistratura. Porque trabalhando como serventuário da Justiça, eu trabalhei em cartório de vara civil, depois fui trabalhar como secretário de audiência, e depois que me formei em 95, um tempo depois, mais ou menos em 96, eu consegui, recém-formado, ir para o gabinete dos embargadores, lá do TJ de São Paulo. No primeiro momento, eu trabalhei com um desembargador substituto, um desembargador convocado, né? Lá era substituto também, na época. E logo em seguida ele aposentou, e eu fiz um processo seletivo lá interno, e aí consegui entrar no gabinete de um desembargador. Esse desembargador foi uma grande inspiração para definitivamente eu escolher a magistratura. O desembargador Alves Bevilacqua foi como se fosse um segundo pai, meio que me adotou lá em São Paulo e me ensinou muita coisa. Ele era um magistrado de carreira. Naquele momento você morava sozinho lá em São Paulo? Morava em uma república. Você deixou a Marília e foi estudar em São Paulo? Fui estudar e morei numa... Passou no concurso e trabalhar no tribunal. Morei numa república lá em São Paulo por quase uma década. E esse desembargador, ele me ajudou bastante, viu que eu tinha muita vontade de ingressar na magistratura, então ele me dava dicas, me incentivava a estudar, cobrava também, e ajudando ali no gabinete a elaborar votos. Uma coisa foi ajudando a outra, né? E outra grande inspiração para ir para a magistratura foi o então desembargador César Peluso, do TJ de São Paulo, que me deu aula na faculdade, assim, na graduação de processo civil durante 4 anos. Depois ministro do Supremo. E ele já era um desembargador bastante conhecido, um excelente professor, né? Então foi outra inspiração também para ir para a magistratura. Nessa república que você morava, tinham vários colegas que... Vários colegas, moravam lá também, quase todos do interior de São Paulo. E alguns entraram na carreira jurídica? Então, eram cursos diversos, só tinha mais um colega que era do direito. E eu fazia faculdade à noite, porque trabalhava, ele fazia faculdade de manhã. Ele hoje é promotor lá em São Paulo. O nome dele é Renato Castro, ele é promotor lá. Mas foi por intermédio do Renato que eu conheci um colega da turma dele que entra nessa história e me traz para Brasília, que é o Caio. Eles eram da mesma turma e quando iam fazer trabalho, iam lá para a República e acabei conhecendo os amigos da turma dele, nós acabamos ficando amigos. E, curiosamente, todos passaram no mesmo concurso de escrevente em 93. Todos eles, todos nós. E esse Caio é de família daqui de Brasília. E quando eu
prestei concurso lá em São Paulo, cheguei na prova oral, acabei não passando em 99. Ele também estava prestando concurso, também. Então você tentou ser juiz em São Paulo. Tentei, cheguei na prova oral e não passei. Logo em seguida eu passei aqui, mas o curioso é que o Caio também era assessor desembargador, do mesmo concurso que o meu, da mesma leva de faculdade também, e de família aqui de Brasília, e ele me convida então para, vamos para Brasília fazer concurso, você fica na minha casa, tem lugar para ficar, e resultado, nós dois passamos. Eu estou falando do Caio, que é juiz da minha turma, que é juiz hoje, auxiliar da Corregedoria, o Caio Brooklyn Sembonge. Grande amigo. Eu sempre digo que as coisas direitas, as boas sentenças que eu dei, eu devo ao Caio. As que não foram tão boas são minhas mesmo. São minhas mesmo. Então o Caio entra aí nessa trajetória, porque curiosamente nós somos da mesma turma de graduação, da mesma turma de escrevente, chegamos no gabinete do desembargador de São Paulo com diferença de dias, ele num gabinete e eu em outro, trilhamos esse caminho de prestar concurso, de estudar juntos, ir para cursos preparatórios juntos, e acabamos passando no mesmo concurso aqui. E a amizade continua. Continua, sim. Hoje acabo encontrando muito Caio, porque os filhos dele estudam na mesma escola que a minha, então a gente sempre se encontra ali na correria do dia a dia. Família. Pois é. Uma família. Muito bem. Doutor Paulo Afonso, você disse que tem uma irmã. A sua irmã está fazendo o que hoje? Ela mora onde? Em Brasília ou em Marília? Ela morava no interior de São Paulo, ela se casou com um agrônomo e há um ano atrás, mais ou menos, ele recebeu uma proposta de trabalho aqui em Formosa. Aqui pertinho, aqui a 80 quilômetros de Brasília, aqui pro lado norte, aqui no Goiás, né? E eles têm uma filha que está completando 2 anos de idade semana que vem, então eu tenho uma sobrinha, então acabou que nós ficamos bem próximos aqui. Mas sua irmã fez qual curso? Ela fez psicologia. Psicologia. Ela está trabalhando na área? Não, atualmente não. Ela chegou a trabalhar na área, chegou a ser conselheira tutelar lá em Marília, mas depois que ela se casou, aí engravidou, teve menina pequena e ela agora só a missão cuida de casa. É cuidar da família. Cuidar da família. E do marido, né? Isso. Ele fala, minha mulher não trabalha. Claro que trabalha muito, né? Sim. Uma mulher que não trabalha muito, sim, né? É verdade. Não existe. Bem, então você veio para cá, a sua mãe atualmente está em Marília ainda. Está em Marília, mora lá, mas a pressão é bem grande para ela mudar para cá. Ela não pensa em vir para Brasília? Pensa, mas ainda tem muitas as raízes lá, né? Agora os netos estão todos aqui, né? O meu filho e a minha sobrinha são os dois netos. Seu filho, você casou onde? Em São Paulo, Marília ou em Brasília? Eu me casei com uma servidora do Tribunal de Justiça, que é minha ex-aluna, conheci ela na escola do Ministério Público, dela, a Flávia, que está atualmente no Centro de Inteligência aqui do Tribunal. E trabalha comigo lá, né? Pois é. Então ela, uma grande servidora lá. Que é também uma grande inspiração. Nós nos conhecemos, eu dando aula para ela na escola do MP. Logo em seguida ela toma posse como analista aqui, e aí trabalhou um bom tempo no gabinete do desembargador Mário Machado, passou em outros gabinetes depois que ele aposentou, e hoje ela está no Centro de Inteligência do Tribunal, que é ligada a primeira vez. Ela é uma excelente assessora lá do centro. Tenho certeza. E o seu filho está com quantos anos? 7 anos. 7 anos. Qual é o nome dele? Antônio. Antônio. Já está na escola? Já está na escola. Estuda na escola canadense aqui de Brasília. E o que você pensa para o seu filho? Olha, ele é que vai escolher o futuro dele ou o pai vai tentar influenciar? Na magistratura? A única influência boa que eu consigo é tentar fazê-lo torcer para o mesmo time do pai. E evitar que ele torça para outro time. O que é um grande desafio, porque eu sou palmeirense em Brasília, né? E a quantidade de primo flamenguista, a mãe flamenguista é muito grande. Mas eu estou firme ali no propósito. Eu acho que o direito vai se transformar tanto, né, nesses tempos que nós estamos vivendo, com o uso de novas tecnologias, com esse processo de inteligência artificial. A gente está passando num processo de transformação tamanho que vai ser difícil imaginar como que vai ser uma faculdade de direito daqui a alguns anos, né? Então eu não sei se ele é muito novo ainda, né? Não sei se ele
ele vai optar pelo direito. Influência ele vai ter muita, porque vai ter da mãe, a mãe, o pai, o avô é advogado, ele tem uma prima advogada, um primo cursando direito, então são muitas pessoas próximas que estão envolvidas no direito, né? Então é quase que natural, mas eu não sei como é que vai ser o mundo jurídico daqui a um tempo. Deus encaminha, né? Sim, Deus sim, encaminha, claro. dá um talento para cada um. Claro. Vamos fazer um resumo aqui dos seus concursos, tá? Eu vejo aqui no seu currículo, o primeiro concurso foi lá no Tribunal de São Paulo. Isso. Qual foi essa experiência? Você já falou, uma experiência belíssima aí, lá no tribunal, trabalhando no gabinete. Então, valeu a pena ter passado pelo tribunal, né? Foi. E eu acho que isso me ensinou... Foi o primeiro concurso que você fez? Foi. Isso me Técnico ensinou... do tribunal. Técnico do tribunal. E é difícil passar lá em São Paulo, a concorrência é muito grande, né? Escrevente técnico judiciário seria o equivalente a técnico aqui, né? Você estudou muito para passar nesse concurso? Estudei bastante, porque eu me lembro, 1992 para 93, ainda antes do Plano Real, a época de inflação alta, muito desemprego, eu acho que o concurso teve para mais de 200 mil inscritos e foram aprovados 8 mil candidatos, porque foi um período de reforma previdenciária, teve uma grande corrida para aposentadoria, o tribunal estava com um déficit muito alto de servidores, e eu me lembro que até na véspera do concurso eu não sabia se eu ia prestar ou não, porque ainda estou no começo da faculdade, não sei se... E aí um amigo de faculdade mesmo falou, não, se inscreve, você tem condição de estudar as disciplinas jurídicas aí por conta e vai atrás. Um bom conselho pode ajudar, né? Foi. Era um colega de faculdade que era mais velho, que já era casado, com filhos, estava na segunda graduação. Mas antes você não trabalhava, só estudava. Eu fui estagiário durante um ano. Mas nesse período que você não tinha um salário, quem é que ajudava? Mamãe e papai? Meus pais. E eu tinha bolsa também. Consegui uma bolsa de estudos da própria PUC. Você pagava a República. Os meus pais. E foi um período difícil, né? Período de inflação alta, foi um período bem complicado. Faculdade particular, mensalidade, tudo mais. Então eu comecei como estagiário, fiquei mais ou menos um ano e logo depois entrei no tribunal pelo concurso. Essa minha pouca experiência como estagiário no escritório de advocacia já me deixou claro que não era a carreira da advocacia que eu era vocacionado, eu não gostei, achei que não tinha perfil para ser advogado. E aí... Porque a advocacia é muito difícil. Difícil, As pessoas acham que o juiz vai se aposentar e vai advogar, não é assim não. Não, é verdade. Se não tiver vocação para isso, não vai dar certo. E aí foi natural, já entrei para o tribunal, já aprendendo o trabalho de cartório, depois na sala de audiência, auxiliando o juiz, depois com o desembargador, foi um caminho meio que natural chegar na magistratura. Então teve esse concurso, depois você fez concurso para juiz. Foi. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Ficou na prova oral? Fiquei na prova oral. Mas o que aconteceu? Qual foi a prova oral? Foi do concurso... Foi do concurso 171. Um ano antes de eu ingressar aqui. Eu acho que foi o primeiro concurso que eu cheguei na prova oral. Eu acho que ainda estava um pouco imaturo, não tinha ainda... Você tinha que idade naquela época? Eu tinha 26 anos de idade. Jovem, realmente. E não tinha muita experiência de prova oral ainda, e aí... Mas qual foi a matéria mais difícil ali na prova oral? Eu vou falar a verdade para o senhor, eu comecei a errar na primeira e fui errando, para ter aquela constância, me deu um apagão assim na prova oral. Deu branco. O primeiro examinador de tributário, ele começou a me perguntar sobre tributos federais, que nem era competência de juiz estadual. E se ele me perguntasse de tributos estaduais, eu provavelmente ia me sair bem, porque eu trabalhava com isso. Eu era assessor de um desembargador da Câmara de Direito Público. Certo. Então, tinha muita discussão envolvendo ICMS, IPTU, IPVA. E lá você já fazia voto? Fazia voto, sim. E aí, ele começou me perguntando sobre tributos federais e eu pensei, bom, eu não vou saber, isso está fora do edital, mas não vou falar para a banca que ele está fazendo pergunta fora do edital. E aí eu comecei a errar,
Depois ele me perguntou algumas coisas de administrativo, acertei razoavelmente bem, constitucional, e aí depois me deu branco, e aí eu fui errando todas as outras e aí realmente não tinha como passar. Mas valeu muito como experiência, porque quando eu fui fazer uma outra prova oral, já foi aqui no TJDFT, com uma banca bem difícil, e eu fiquei muito tranquilo. E essa experiência anterior me conduziu muito mais fácil. Eu fiz parte da banca de um concurso para delegado de polícia aqui do Distrito Federal. Aí na prova oral até o desembargador Maurício Miranda, foi meu colega de banca. E eu me lembro de um candidato, chegou na hora da prova oral, a gente fazia perguntas. Responda sobre ação, um exemplo. Aí ele, o doutor deu um branco. Não, mas fala alguma coisa. Pois é. Não estou conseguindo falar. Daí a gente fazia outra pergunta. Pois e o tempo todo ele não conseguiu responder. É inacreditável. Porque isso pode acontecer na prova. A pessoa... Quando eu saí da prova... Entra em pânico, né? Daí, quando entra em pânico, não consegue falar mais nada. Eu fiquei muito ansioso. E quando eu saí da prova, sem consultar nada, vieram todas as respostas de tudo que eu poderia ter falado e não falei. Né? É incrível. Mas o momento ali realmente é complicado. E lá em São Paulo, fica toda a banca no alto, assim, o candidato embaixo e um público enorme atrás. Então é um ambiente bastante inóspito para o candidato. Aqui no TJ tem sorteio de ponto 24 horas antes, na prova oral. As provas são feitas individualmente com cada desembargador, pelo menos na minha época era assim, e eu já tinha passado por essa experiência um pouco traumática antes, então eu falei, bom, eu agora, já um ano depois, já tinha acumulado muito estudo, muitas horas de estudo. Quando eu fui aprovado, fui para a prova oral aqui, eu consegui tirar alguns meses de licença-prêmio, de férias, o desembargador Alves Bevilacqua me ajudou muito nisso. E aí eu estudei muitas horas por dia, 15, 14 horas por dia, para me preparar bem e aí chegar menos ansioso na prova oral. Teve até uma coisa curiosa. Como havia sorteio, e eu e o Caio estávamos na prova oral, em dias alternados, né? Nós trouxemos nossos livros para poder ter as nossas anotações e tudo mais, para ter o que estudar, né, nessas 24 horas anteriores. E nós viemos de avião, e com malas e malas de livros e apostilas, anotações, e despachamos essas malas. Quando nós desembarcamos em Brasília, foi a primeira vez que eu andei de avião na minha vida. Opa. A Polícia Federal nos abordou. Vieram lá, o pessoal de terno, e quando a gente foi pegar as malas, não, rela na mala, a gente quer saber o que tem nessa mala. Desconfiaram que era alguma coisa ilícita, acho que pelo peso, né? E aí nós fomos abordados pela Polícia Federal. Aí, não, são livros, nós estamos na prova oral da magistratura. E aí depois virou até uma coisa engraçada. Eles abriram, viram que não tinha nem cola nos livros, que estava tudo certo, e aí desejaram boa sorte e tudo mais, né? Nós temos essa... Deu tudo certo. Até a abordagem da Polícia Federal nós sofremos no aeroporto. Então esse concurso em São Paulo foi uma grande experiência, e em seguida você fez aqui no DF. Isso. E aí depois de uma década morando em São Paulo, capital, eu desembarco aqui em Brasília, numa cidade que eu tive um pequeno contato 10 anos antes do vestibular, em 1990, e aí já encontro uma outra cidade, né? Uma década depois, é uma cidade já um pouco mais... com uma população maior e tudo mais, mas foi uma mudança muito fácil, porque... Brasília só cresce, né? Mas comparada com o São Paulo, foi uma mudança muito fácil, porque São Paulo, acostumado com muito trânsito, muita gente, aquela chuva, aquela garoa que não para, poluição pesada, e chegar aqui em Brasília, em 2000, ainda não tinha tanto trânsito, o céu sempre aberto, sempre vendo o céu, foi uma mudança muito fácil de ser feita, e já me apaixonei por Brasília, e já sabia que ia
ficar por aqui o resto dos então meus você dias. passou nesse concurso em Brasília e encerrou a carreira de concurso. Sim, sim. Então, sim. agora a minha vida vai ser Brasília. O senhor sabe que eu já tinha iniciado minha carreira acadêmica, já tinha começado o mestrado antes de vir para cá e já tinha começado a dar aula lá em São Paulo. E o meu sonho era ser procurador do município de São Paulo, porque lá eu conseguiria trabalhar muito com direito urbanístico, com direito administrativo, já estava bem adaptado depois de uma década na cidade, mas a procuradoria do município ficou 7 anos, 8 anos sem fazer concurso. Assim que eu passei, que eu tomei posse, que eu me mudei para Brasília, abriu o concurso de procurador do município de São Paulo. Aí eu fiquei numa dúvida cruel, me inscrevo, não me inscrevo, acabei me inscrevendo, mas depois de algum tempo aqui eu falei, não, eu não vou... Você não chegou a não vou nem concurso. prestar a prova, porque... E a remuneração era parecida ou não? A remuneração era boa, não era igual a de juiz, mas era uma boa remuneração. Mas eu teria que me dedicar a estudar toda a legislação municipal que caía no concurso. Aí eu pensei, não, eu já estou na magistratura. O meu chamado é Brasília. Eu estou no meu estágio probatório, não vou me prejudicar, querendo fazer muita coisa. Mas vamos falar então desse período que você assumiu aqui em Brasília. Você lembra quanto tempo você ficou como juiz substituto? 5 anos. 5 anos. 5 anos. De 2000 a 2005. Você trabalhou nesse período? Eu fiquei quase todos da minha turma de juízes ficamos muito nas varas cíveis do plano piloto, que eram as mais congestionadas à época, eram só 20 varas, e todas tinham um acervo muito grande. Talvez a única vara que não tinha um acervo muito grande era a 13ª, cujo titular era o Jorge Age. O resto, todas as outras estavam com muito problema, então nós participamos de mutirão de sentenças, organizado pela vice-presidência, e aí com o passar do tempo, a vice-presidência começou a nos colocar em outras áreas, mas eu acabei ficando muito nas varas cíveis, um pouco de vara de fazenda, juizado cível, tive pouquíssima experiência na área criminal nesses 5 anos. Mas você que não quis ir para o crime, trabalhar no crime? Porque eu vinha com uma experiência grande de vara cível e gabinete de direito público do tribunal, então não tinha muita proximidade com a área criminal, não tinha afinidade, né? Mas, curiosamente, em 2005, quando fui titularizar, 3ª Vara Criminal de Ceilândia. Criminal. Aí tive que... Daí você teve que encarar, estudar e... a legislação penal. E eu pensei, não, eu vou, fico 2 anos e depois eu saio e volto possível. E não foi nada disso que aconteceu. Eu acabei ficando mais de uma década na 3ª Vara Criminal de Ceilândia. Né? Fui ficando, me adaptando. Então, dessa experiência como juiz, qual é a lembrança que você tem, assim, processos famosos? De juiz substituto? Complexas, de juiz substituto, eu acho que... Se você fosse registrar os fatos marcantes dessa época. Olha, eu acho que eu tive um caso na 7ª Vara Cível, que foi onde eu comecei. A atual desembargadora Nilsoni era a juíza titular e me recepcionou super bem, queridíssima desembargadora. Eu tive um caso lá que me chamou a atenção, que era uma autorização de doação de órgão, que na época corria em vara cível, e era de uma pessoa famosa da cidade, dona de uma rede de supermercados e tudo mais, e o Ministério Público era contra a autorização, porque ele arrumou um doador compatível, e o doador compatível não era da família, era um funcionário dele, um colaborador dele, um trabalhador dele, mas era o único que tinha compatibilidade por causa do tipo sanguíneo. Isso deu uma boa repercussão na mídia, pelo ser uma pessoa conhecida, e pelo fato do Ministério Público achar que havia ali algum tipo de combinação, e aí marcamos audiência, fizemos audiência de justificação e vimos que não tinha nada disso, que era para tentar mesmo salvar a vida. E o transplante foi feito, e ele acabou vivendo mais um tempo. Infelizmente, houve uma rejeição, era um transplante, acho que de fígado, de rim, eu acho. E acabou falecendo depois, mas
A família me encaminhou carta agradecendo e tudo mais, né? Isso foi, acho que, o caso mais marcante como juiz substituto. Agora, na vara criminal de Ceilândia, terceira vara criminal de Ceilândia. Na terceira vara criminal. O que você mais julgava lá? O que mais aparecia? Uma quantidade gigantesca de crimes, né? Uma pauta lotada, varas. Não é à toa que o tribunal já instalou. Furto, roubo, o tribunal já instalou uma quarta vara criminal depois que eu saí de lá. Mas era muito roubo, uma quantidade relevante de latrocínios, muita receptação, porte ilegal de arma, uso de documento falso, especialmente CNH falsificada. Tinha muito. E o que me chamou a atenção muito nessa época foi um latrocínio de um menino, o autor do latrocínio tinha 18 anos e alguns dias, e ele cometeu um latrocínio contra a senhora que era dona da padaria, que viu ele crescer, ele era da vizinhança ali, viu ele crescer... Matou a mulher da padaria. Matou para fazer um assalto, e drogado, e acabou pegando uma pena muito alta, e esse caso... A pena já começa com 20 anos. Né? Esse caso me chamou muita atenção quando, bom tempo depois, eu fui fazer doutorado. Da introdução do meu doutorado, eu começo narrando esse fato. A história desse menino, a história desse processo. Porque a minha tese de doutorado... Que idade que ele tinha? 18 anos e alguns dias. 18 anos. 18 anos e alguns dias. Menino, né? Tinha acabado de fazer aniversário. 18 anos. E aí ele vinha praticando infrações, atos infracionais desde da adolescência, né? E acabou cometendo esse crime e pegou uma pena muito alta. E aí eu exploro muito esse caso como uma introdução da minha tese de doutorado, porque eu fui tentar pesquisar qual é o papel do direito urbanístico na violência urbana. Então, a pesquisa era uma pesquisa que envolvia a minha pesquisa acadêmica em direito urbanístico, mas voltada para a minha prática do dia a dia como juiz criminal. E aí eu comecei narrando esse crime que foi o que mais me chamou a atenção desse período longo que fiquei lá. Agora, pela sua experiência, o que acontece na sociedade? Essa juventude que caminha para o crime. O que está faltando para resolver isso? Olha, eu acho que nós podemos elencar muitos fatores, mas eu acho que o fator principal de desagregação familiar nas periferias acaba sendo um elemento bem determinante para a molecada cair no crime, e quase todos os problemas brasileiros vão bater duramente em uma questão, que é a educação. Enquanto o Brasil não levar a sério a educação como uma prioridade número 1, e que as escolas sejam escolas exemplares, investir mais na educação, muito, diminuir a desigualdade também social, né? Porque é importante. Se você levar a educação de qualidade para esses meninos que vivem em zonas, em favelas, em zonas desagregadas, porque com o passar do tempo você percebe que há um ciclo de violência envolvendo esses garotos lá, por exemplo, de Ceilândia. Quase todos, pai não declarado, família desagregada, fácil acesso à droga, maus exemplos, evasão escolar, é quase como uma trilha. E ou acaba morto, ou pega uma pena muito alta e vai para o sistema carcerário e fica um bom tempo encarcerado, e aí não resolve nada. Né? Então, e complica mais ainda a vida, porque a gente sabe da dificuldade do sistema recuperar. Na minha tese de doutorado, esmagador, eu fui para a Colômbia, conhecer os projetos que levaram a Colômbia a diminuir significativamente a violência. E foram vários fatores, mas um fator que eu pesquisei a fundo foi levar a infraestrutura urbana adequada para a periferia. Daí a tese, trabalhar o tema do direito urbanístico com a violência urbana, como elemento de redução da violência. E conversando com um sargento da Polícia Militar, numa audiência criminal lá na terceira vara criminal de Ceilândia, eu
conversando ao final da audiência, esperando a ata para ser impressa, deu problema na impressora, a impressora ela tem vida própria, né? E ela deu um problema lá e não consegui imprimir, aí fiquei conversando com ele, eu estou notando que diminuíram muito as ocorrências de determinada região de Ceilândia. O que aconteceu? Simples. O GDF gastou bastante dinheiro com infraestrutura. Melhorou calçamento, melhorou saneamento, melhorou iluminação pública, levou equipamentos, escola, posto de saúde. Aí ele soltou uma frase que eu também coloquei na minha tese de doutorado. Urbanização é repelente de bandido. É fazer isso que naturalmente cai a criminalidade, diminui a criminalidade. Eu falei, olha... Então, veja como é importante o Estado investir na educação. Quem está lá na ponta, né? O sargento da PM, que era campeão de apreensão de armas lá em Ceilândia, relatando um dos elementos que realmente consegue reduzir a criminalidade, a violência, é levar a infraestrutura. Claro que não é só isso, mas esse é um dos elementos. Quando eu fui para a Colômbia pesquisar Medellín, Bogotá, eu vi vários projetos interessantes de levar a infraestrutura para a periferia. E eles tinham um lema lá em Bogotá muito interessante. A escola pública tem que ser o prédio mais bonito da favela lá. É o prédio mais bonito. Se alguém construir alguma coisa mais bonita, a gente reforma a escola. Escola integral, pública, com uma qualidade de ensino muito acima do Brasil, com muito investimento na carreira de professor, melhorar o salário, a infraestrutura, atrair bons profissionais para a carreira pedagógica. E com isso, naturalmente, os índices de violência começaram a cair. Quando é que você esteve na Colômbia? Eu estive, primeira vez durante o doutorado, foi em 2012. Uma época 2012. Diferente de Pablo Escobar, né? Que manchou o nome da Colômbia no mundo pelo narcotráfico. E aí, quando eu fui para Medellín... Hoje a Colômbia é outra realidade. Totalmente diferente. Quando eu fui para Medellín, que é a terra do Pablo Escobar, eu perguntava para as pessoas, mas como é que vocês sobreviveram à época do Pablo Escobar? E o nível de violência era tão alto que as pessoas de classe média, elas se encastelaram. Chegou um ponto que elas foram morar em condomínios fechados e as crianças não saíam do condomínio. Como é que fazia para estudar? Em razão da violência. Não estudava na escola. Nós tiramos da escola e nós começamos a ensinar os filhos de todos aqui. Então, um que era engenheiro foi dar aula de matemática e física, o outro abriu os livros de história e ensinar as crianças, e várias crianças tiveram a geração marcadas dessa geração por não ter ido à escola, porque não tinha condição de ficar saindo e entrando. Só os pais saíam para fazer as coisas que não tinha como, trabalhar, fazer compra, e mesmo assim com muito medo de explodir bombas, de ser sequestrado, né? E aí esse relato todo dessa época, dos anos 90 lá, depois que o Pablo Escobar morre e é desmantelado o cartel de Medellín, e aí vem todo o investimento essas transformações, eles conseguiram reduzir significativamente a violência, e os projetos que eu conheci lá são projetos muito interessantes que teriam uma facilidade grande de serem replicados no Brasil, e tudo isso eu acabo dedicando um bom pedaço da minha tese de doutorado para mostrar essa experiência colombiana. Né? O nosso jurista Pontes de Miranda foi embaixador do Brasil na Colômbia. Sim, sim. Não sei se você chegou a pesquisar o período dele para a sua tese de doutorado. Não, mas eu já ouvi essa história. O nível de violência na Colômbia, na época do Pablo Escobar, era tão alto que os índices de homicídio eram quase o triplo de qualquer guerra formal. E os médicos... usavam o dinheiro para a violência. A violência. Surgiu lá a profissão de sicário. Sicário era uma profissão, entre aspas, que era um matador de autoridades, e o Pablo Escobar tinha uma tabela de valores, né? Matou um policial, vai lá, o Pablo Escobar pagava tanto, pagava no caixa. Juiz, promotor, deputado, prefeito,
E ele tinha uma tabela e os meninos faziam disso uma profissão. Então saía para tentar matar alguma autoridade e receber um dinheiro para a família. Aí que vem essa história dos sicários, né? Começa com isso. Problema. Bem, então você trabalhou na vara criminal, na terceira vara criminal da Ceilândia, depois teve uma experiência também na 8ª Zona Eleitoral. Trabalhou na Justiça Eleitoral. Foi. Como é que foi essa experiência aí? Foi uma experiência curta como juiz titular, porque eu ingressei como juiz titular e poucos meses depois eu pedi remoção para a vara criminal e júri do Riacho Fundo, quando abriu o fórum no Riacho Fundo. Então eu tive que abrir mão de ser juiz titular eleitoral por conta da remoção. Mas eu trabalhei muito nas eleições, né, como juiz convocado, e é sempre uma experiência bem interessante em dias de eleição. Bem, e depois você foi para o Riacho Fundo. 7ª Vara da Fazenda. Não, aí eu fui para o Riacho Fundo, fiquei um tempo lá como juiz criminal e do júri, tive experiência em fazer muitos júris, que eu não fazia lá em Ceilândia, que Ceilândia era só vara criminal, né? Depois de 3 anos eu vim então no júri você ficou quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Júri com crime, então, no Riacho Fundo. Muito homicídio ali. Bastante. Fez um mutirão lá para colocar tudo em dia. Mas aí, 3 anos depois... E que tipo de homicídio era o mais comum lá no julgamento? Guerra de gangue. Briga, gangue. Riacho Fundo 2, guerra de gangue, que ninguém lembra mais como começou. Um matou o outro, que matou o primo do outro, matou o irmão do outro. Os homicídios eram todos ligados. Aí eu consegui vir para o plano piloto na 7ª Vara Criminal. Eu tenho um problema com a 7ª. Eu passei 7ª Civil, 7ª Criminal e depois 7ª de Fazenda. 7ª de Fazenda. E aí, na 7ª Criminal aqui do plano piloto, que vem o processo mais marcante até agora da minha carreira, que foi a Caixa de Pandora. O processo criminal da Caixa de Pandora. Esse disparado Mas não conseguiu concluir, né? Porque eu consegui... São muitos envolvidos no processo. São muitos processos. Só o principal, que era a quadrilha, tinha quase 200 volumes. E aí, quando nós chegamos na 7ª Vara Criminal, com a minha equipe, que já tinha uma experiência bem consolidada em área criminal, porque me acompanhou de Ceilândia para o Riacho Fundo, do Riacho Fundo para o plano piloto, a gente se deparou com uma vara bastante desorganizada e com esse processo da Caixa de Pandora, que na verdade eram para mais de 15 ações penais, e só o processo principal da quadrilha tinha mais de 200 volumes, e de anexos era uma sala inteira com caixas de anexos, né? E tudo muito atrasado, a vara muito bagunçada, nós chegamos a ponto de pedir para a corregedoria suspender os prazos durante uma semana para a gente descer todos os processos e reorganizar a vara. Tinha gavetas e gavetas de petições para juntar atrasadas, lista de autos desaparecidos. Então deu muito trabalho. Uma bagunça. E quantas pessoas foram envolvidas nesses processos da Caixa de Pandora? Muitas pessoas. Só no processo de quadrilha, que era a ação principal, eram 18 réus. 18 réus. E eu me lembro até hoje, para o senhor ter uma ideia, o número do processo. Era processo 122065 de 2013. Nunca mais vou esquecer esse número. Porque o que eu fiz? A gente no primeiro mês. Você ficou quantos anos trabalhando? Eu fiquei 2 anos nesse processo. A gente organizou a vara no primeiro mês. Aí eu peguei esses processos da Caixa de Pandora e fiz uma planilha analisando do começo ao fim todos os processos. Fui verificando uma série de supostas ou possíveis nulidades. E aí fui saneando todos os processos e comecei a colocar os processos para correr, e aí foi um desafio enorme, porque eram muitos advogados, os réus, pessoas muito conhecidas, né, ex-governadores, ex-vice-governador. Os advogados eram os melhores advogados que tem no mercado, eram os mesmos da Lava Jato. Os promotores eram do GAECO, também promotores muito experientes, né, e uma ação penal gigantesca, com muitos incidentes. Então, foi um desafio. As audiências... Mas as ações ainda não foram concluídas totalmente. Algumas foram, outras não. E as audiências eram audiências muito longas, não cabia
na sala de audiência da vara aqui do Fórum do Plano, a gente tinha que ir lá para o Fórum Verde, solicitar o auditório lá da vara do meio ambiente para conseguir fazer. Eu cheguei a fazer audiência com 50 advogados e 6 promotores, e eu sozinho com a minha equipe. Isso não é fácil. Começava a audiência às 14 horas, das 14 até as 18 eram questões de ordem, uma atrás da outra. Aí depois que resolvia todas as questões de ordem, dava intervalo, aí começava a ouvir a primeira testemunha lá para as 18h30. Ficava uma semana fazendo audiência. Muito mais, porque eram muitos processos. Terminava a audiência 1h, 2h, e as defesas usando de inúmeras estratégias, né, que são disponíveis no processo penal, de pedido de exceção de suspeição, a habeas corpus nos tribunais, a incidentes números, postulação de produção de prova, incidentes, foram inúmeros, e conseguimos, com muito esforço, muita dedicação, encerrar as audiências de todos os processos. Quando encerrou a audiência de todos os processos, eu comecei foram para alegações finais, voltaram alguns processos, não o principal, voltaram alguns processos, eu comecei a sentenciar alguns desses processos, mas o que aconteceu logo em seguida, abriu uma vaga para a 7ª Vara de Fazenda Pública, que sempre foi meu sonho por ser professor de direito administrativo e tudo mais. São varas que só existem aqui, né, no plano piloto, e aí eu consegui me remover. Mas deixei tudo pronto. Lá. 2017, isso. Foi para fui de 2015 a 2017. O que aconteceu com esses processos da Caixa de Pandora? Eles acabaram tendo o mesmo destino dos processos da Lava Jato, pelo precedente que foi criado no Supremo. Muitos foram para a Justiça Eleitoral. E aí, quando chegou na Justiça Eleitoral, os prazos de interrupção da prescrição todos caíram, a maioria dos processos estavam já prescritos, até porque os réus começaram a ficar idosos, a prescrição é pela metade. Então, todo aquele trabalho, todo aquele esforço acabou gerando, infelizmente, uma série de prescrições, né? Infelizmente, por conta do precedente que foi firmado lá. Mas foi um processo tão difícil, desembargador, foi um período tão difícil, porque o processo não era só a dificuldade de, tecnicamente, fazer uma audiência, dar uma decisão muito fundamentada, se defender das inúmeras, centenas de incidentes, uma dezena de exceções de suspeição, reclamações do CNJ. Além disso, tudo que era feito no processo tinha muita repercussão na mídia. Então tinha toda uma guerra extra-autos entre as partes na mídia. Então, muitos jornalistas apareciam para assistir às audiências. E você trabalhou sozinho como juiz? Sozinho como juiz nesses processos. Não tinha um juiz auxiliar? Não, o juiz auxiliar ficava com os outros processos da vara. Eu ficava com esse processo, porque tinha que ter uma dedicação exclusiva. Foi um momento difícil na sua carreira, hein? Bem difícil, bem difícil. Bom, você foi depois, então, para a 7ª Vara da Fazenda Pública do DF, 2017. E continua lá. Continuou. O que você está fazendo lá na 7ª Vara? Ou seja, o que mais tem lá na 7ª Vara? Que tipo de processo? Vara de Fazenda Pública tem inúmeros processos que são complexos, né, difíceis. As ações de improbidade, as ações civis públicas, as ações populares, as ações coletivas em geral. Mas hoje a grande demanda que dá muito trabalho são os cumprimentos individuais de sentenças coletivas. Quando transita em julgado uma sentença coletiva de um sindicato, de servidores, de associação, isso gera uma quantidade gigantesca de cumprimentos individuais. Então, se é de uma secretaria da educação, da saúde, tem um potencial aí de gerar 30, 40 mil ações individuais que são distribuídas entre sete varas, porque uma das varas foi especializada em saúde pública, não pega mais esse tipo de processo, né? E aí vem uma leva gigantesca, uma quantidade muito grande de processos, e esses processos, que aparentemente seriam só cumprimentos individuais de uma coisa que já transitou em julgado, dão muito trabalho, porque nós temos muitas discussões envolvendo correção monetária, índices de correção monetária contra a fazenda pública. Então, esse processo acaba gerando inúmeros incidentes, agravos,
impugnações do poder público, É uma área complexa. Eu trabalhei 7 anos como juiz da 4ª Vara da Fazenda dá Pública. tanto trabalho quanto uma ação de conhecimento. E é uma quantidade muito grande. E Esse é um atualmente, quantos gargalo. processos tem em tramitação Por lá? volta de 3.500 processos. 3.500. A grande maioria... Você está sozinho lá, cumprimento, sem juiz auxiliar. Sozinho, eu e minha equipe. A gente está conseguindo manter em dia, mas é muito trabalho. Aliás, quem se propõe a ser magistrado, né, não pode Tem ter... que trabalhar não muito. pode ter medo de trabalho. Vara da Fazenda tem que trabalhar muito. É bastante Eu sou corrido. testemunha disso. Não. Muitas liminares. Eu chegava aqui por volta de 8 horas da manhã. Pois é. E não dava conta, hein? Não, a época do senhor era muito pior, porque não tinha vara do meio ambiente, não tinha juizado de fazenda pública, não tinha vara de execução fiscal. Era tudo Era lá. Tudo lá. Eu me lembro de passar lá como juiz substituto, era assustador, né? Aquela época de processos físicos, processos do chão até o teto, assim, Até o teto. Não tinha onde colocar mais processo. Melhorou muito de lá para cá, mas ainda assim é uma vara complexa, porque praticamente tudo tem pedido de tutela antecipada, tudo é para ontem, muito mandado de segurança com liminar, né? E aí tem que apreciar rápido, muitos problemas envolvendo licitações, obras públicas, uma área bem sensível, né? Envolve corrupção, ações de improbidade, então é bem difícil. Doutor Paulo Afonso, vamos falar um pouquinho agora da sua vida acadêmica. Nós já estamos quase chegando ao final da entrevista. Eu queria que você falasse da sua entrevista, da sua vida acadêmica, porque você trabalha como professor também, um grande professor famoso aqui no Distrito Federal. Então, estou vendo aqui que você deu aula no CEUB, na Escola do Ministério Público, na Escola da Magistratura. A ideia de dar aula, ela começa muito antes da magistratura, quando eu tive as minhas primeiras aulas de Direito Administrativo. As aulas eram na metade do curso, e foi o professor Carlos Ari Sunfeld, meu professor lá na PUC São Paulo, e até esse momento eu ainda tinha muita dúvida se eu estava no curso que eu era vocacionado. No dia que eu vi Direito Administrativo, eu me encantei com o modo dele dar aula, e a PUC São Paulo sempre foi um centro de pesquisa de direito urbanístico, que é uma matéria que não tem na graduação, mas tem no mestrado. E assim que eu me formei, já procurei ir atrás, saber como é que é o mestrado. Cheguei a ingressar no mestrado de direito urbanístico com o professor Adilson Abreu Dallari, e logo em seguida comecei a dar aula lá em São Paulo, na Universidade Paulista, na Unip, de administrativo. Mas logo em seguida eu passei no concurso e vim para Brasília. Então eu tive uma experiência prévia de dar aula lá e gostei muito. Quando cheguei aqui, parei a minha atividade acadêmica, tranquei o mestrado, porque não tinha como em estágio probatório fazer à distância, né? E fiquei um tempo sem dar aula, mas aí eu soube que o desembargador Jorge Lopes Leite, que era juiz à época, era um dos coordenadores da graduação do CEUB. E aí falaram, leve o seu currículo para ele, porque ele está sempre precisando de professor. E aí, logo em seguida, ele me chamou para dar aula lá, e aí eu comecei em 2002, 2003, a dar aula na graduação do CEUB. Fiquei um tempo, em seguida veio convite para dar aula aqui na Escola da Magistratura, comecei a dar aula aqui. Depois de um tempo, a Escola do Ministério Público me chamou, e aí eu comecei a dar aula na Escola do Ministério Público, parei de dar aula aqui por um bom tempo, saí do CEUB e fiquei na Escola do Ministério Público. E qual a matéria que você lecionava? Administrativo, sempre administrativo. Com o passar do tempo, aí também começaram a surgir algumas aulas de direito urbanístico também. Começou a ser cobrado em concurso, tem interesse, né? Aí, dando aula nas duas matérias. Atualmente você está dando aula ou está... Estou. Administrativo e urbanístico. O que aconteceu? Peraí, então administrativo e urbanístico. Isso. No CEUB? Eu parei de dar aula lá em 2005, mais ou menos, saí, fiz o meu mestrado, fiz meu doutorado, e aí retornei no CEUB em 2013, já como professor do mestrado. Aí eu fiz processo seletivo e fui aprovado como professor do mestrado, mas como professor do mestrado, eu também tenho que dar aula na graduação. Então, desde 2013, venho dando aula no CEUB, junto com a Escola do Ministério Público, e mais recentemente... Então já faz um bom tempo. Mais recentemente... quase 10 anos dando aula lá no CEUB. Também é? Na UDF, no CEUB, na Escola da Magistratura. Que disciplina que o senhor dava aula lá?
Direito penal. Penal? Ah, que maravilha. Cheguei a dar aula de processo penal Também? e direito penal. Que maravilha. Então, e Uma aí... boa experiência. Uma boa experiência. Aí em acho que 2017, abri um mestrado de arquitetura. E aí me chamaram para dar aula de direito urbanístico no mestrado de arquitetura do CEUB também. Aí fiquei um bom tempo nos 2 mestrados, aí eles resolveram descontinuar o mestrado de arquitetura lá, e aí eu fico agora com o mestrado de direito, mestrado de doutorado e uma turma na graduação. Agora, o que você mais destaca nessa área de urbanismo? Direito urbanístico. E eu destaco que, embora todos sejamos muito impactados, porque vivemos cada vez mais nas cidades, numa cidade tombada, com um enorme desafio de gestão e planejamento, curiosamente, as faculdades de Direito não ofertam essa disciplina. Curiosamente, as faculdades de Direito ensinam disciplinas de diversas, durante 5 anos, um prazo bem longo, diversas áreas, mas não tem uma aula de direito urbanístico. Ainda é um ramo bastante desconhecido, mas que tem uma enorme importância. E numa capital que tem muitos problemas na área dos muitos problemas de ocupação do solo. E o TJDFT, nesse ponto, é uma referência na magistratura brasileira, porque tem uma vara específica sobre meio ambiente, desenvolvimento fundiário, e que é uma vara que unificou, né, a partir do que antes era distribuído entre as 8 varas de fazenda pública, agora fica todo concentrado nessa vara lá, que o do querido amigo Carlos Maroja é o titular, e que acaba sendo uma referência para o resto do Brasil, porque é uma experiência que fez com que aqui na nossa magistratura a gente tivesse toda uma jurisprudência, uma quantidade grande de julgados na área urbanística ambiental, porque tem uma vara especializada, e isso é um exemplo. O TJ de São Paulo, recentemente, tentou aprovar lá uma modificação para criar uma vara especializada, e o tribunal não aprovou, o que realmente é de se lamentar, porque a experiência aqui, nossa, do TJDFT, mostra que foi um grande avanço a criação dessa vara. Um grande avanço. Bem, doutor Paulo Afonso Cavicchioli Carmona, juiz titular da 7ª Vara da Fazenda Pública do DF, 54 anos, 25 anos de magistratura. Até os 75, faltam 20, né? Faltam 20. Qual é o projeto de vida para esses 20 anos? Enquanto tiver saúde, continuar aí na jovem, magistratura. 54 anos, está menina ainda. Até porque a aposentadoria, eu tenho que ir no mínimo hoje até os 65 anos, então faltam aí mais 11 anos, mas muito provavelmente, se eu chegar aos 65 anos, a minha aposentadoria vai ter sido modificada, porque estatisticamente a gente tem uma reforma previdenciária do regime próprio a cada 10 anos, cada década, então eu devo pegar mais uma reforma, então provavelmente eu não vou conseguir me aposentar, e enquanto eu tiver saúde e puder colaborar, eu continuo deixa aí. A vida me levar. Continuo aí na carreira de magistrado, que eu sou estou bastante satisfeito, embora como é que seja uma carreira difícil. A sua antiguidade hoje? Hoje eu sou o número 64. E para chegar ao tribunal como desembargador, já fez alguma previsão? Olha, vai demorar muito, né? 64, tem 63 pessoas na minha frente. Eu acho que se não tiver nenhuma modificação em relação à carreira, e eu ficar aqui até os 75 anos, em algum momento eu devo subir para o tribunal. Mas então é possível chegar ao tribunal, eu acho, né, que como desembargador. Se eu ficar até os 75, talvez. Mas ainda tem muita gente na minha frente. O que pode acontecer nesse meio do caminho é, com esse problema todo que nós estamos vivendo aí com relação aos penduricários e etc., se realmente, pelo que vem do Supremo Tribunal Federal, né, que acabar com isso e restabelecer o valor do subsídio, se isso acontecer, talvez a carreira volte a andar, porque isso fez com que muita gente não aposentasse. Já que hoje, se você aposentar, há uma redução salarial. A aposentadoria significa uma punição financeira, né? Se eles... Porque o magistrado acaba perdendo muito, 30% da remuneração. 30% no mínimo. Se isso for restabelecido... Não só o magistrado, qualquer servidor público. Sim, sim. Se isso for restabelecido, o subsídio
voltar a ter um valor alto e que a maioria dos magistrados faz uma conta que vai perder muito pouco se ele aposentar, isso vai acelerar a aposentadoria de muita gente que já tem tempo para aposentar na minha frente, e aí talvez eu consiga chegar um pouco mais cedo. Mas eu imagino que eu consigo chegar aí a juiz de turma recursal, juiz substituto de segundo grau, e aí devo me aposentar. Não sei se eu chego ao tribunal. Só uma pergunta aqui que eu não fiz. Você tinha quantos anos quando assumiu como juiz aqui no tribunal? 28 para 29 anos. Começou 28 para 29 anos, Muito bem. Já estou com aí 25 anos de tribunal, como magistrado, mas já tenho 32 anos como servidor da Justiça, somando São Paulo e Brasília. Então, para concluirmos a nossa entrevista, a sua mensagem final para a sua família, seus assessores, sim. para as pessoas que estão acompanhando essa belíssima entrevista. Eu agradeço o convite, desembargador. Eu fui servidor da Justiça antes de ser juiz e sei a importância que os servidores têm numa equipe, ninguém faz nada sozinho. Se a gente consegue ter um bom trabalho em uma unidade do tribunal, é porque tem uma equipe dedicada, e a equipe da 7ª Vara de Fazenda Pública é uma equipe de excelência. Não é à toa que o meu antigo chefe de gabinete passou no concurso de juiz, hoje é juiz lá no Piauí, né? E o atual chefe de gabinete daqui a pouco passa no concurso de juiz também. São servidores muito dedicados, a quem eu agradeço muito, porque sem uma equipe coesa, uma equipe dedicada, um magistrado não consegue desempenhar um bom trabalho, né? Quero agradecer muito a minha família, especialmente a minha esposa, a minha mãe, que são grandes suportes de tudo que a gente faz na vida, né? A família é a base de tudo. Eu agradeço o convite. Deus seja louvado, né? Pela nossa vida e missão. É verdade. Parabéns. Obrigado, pela belíssima entrevista e belíssima história de vida. Obrigado. E você é um orgulho para o tribunal. Que bom. Um grande magistrado, magistrado sério, modelo para todos nós. Obrigado. Felicidades para você e para sua família. Para o senhor também. Um abraço. Um abraço.